Saudos, amados irmãos, com a santa paz do Senhor, amém? Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Merijane. E eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra em Neemias 1. Mas antes vamos orar, vamos pedir assim a presença de Deus, vamos pedir a justiça, vamos pedir a misericórdia de Deus sobre nossas vidas nesse início de semana. Que o Senhor possa dirigir nossos passos, nossas emoções, nossos sentimentos. Vamos entregar o controle de nossas vidas, de tudo o que vamos fazer, não só durante essa semana, mas durante toda a nossa existência, na mão daquele que tudo faz, que tudo pode, que tudo vê, que tudo domina, que tudo controla. Amém? Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante da Tua face, diante da Tua presença, aos Teus pés, Senhor, clamando pela Tua misericórdia, clamando pela Sua graça e pelo Seu favor, pedindo perdão e misericórdia dos nossos pecados, nossas iniquidades, tudo aquilo que fizemos que entristeceu, abateu o Seu coração, que o Senhor venha nos perdoar, lançando nossos pecados no mar do esquecimento e nos dando assim uma nova oportunidade de estarmos diante da Tua presença em santidade, em justiça, em retidão, com um coração voltado ao Senhor. Tira, meu Pai, todo o nosso eu, todo o nosso achismo, todo o nosso pecado e tudo aquilo, meu Senhor, afasta dos nossos caminhos, tudo aquilo que nos faz cair em tentação, que nos faz nos desviar dos Teus caminhos. Sara, meu Senhor, sara também o nosso coração, porque tem muitos corações feridos, Senhor, precisando de cura. Mas te pedimos também, a Sua palavra diz, que a Sua palavra, o Senhor diz lá em Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que tenho, penso de vós, pensamentos de vos fazer prosperar. Então prospera aí, meu Senhor, na nossa saúde, aonde o mundo está vivendo uma crise, Senhor, uma crise por todos os lados, principalmente na saúde. Jesus, o Senhor é a cura. Jesus, o Senhor é a cura. O ar que sai dos nossos pulmões se chama Jesus Cristo. Então que o Senhor sopre novamente o fôlego de vida, sopre o Espírito do Senhor sobre cada um que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação, que precisa de uma restauração. Senhor, o Senhor é tudo o que precisamos. O Senhor disse que o Seu pensamento é de nos fazer prosperar. Prospera na nossa saúde, prospera na nossa vida financeira, prospera na nossa vida familiar, prospera na nossa vida espiritual. Nos faz prosperar, Senhor, aonde nenhum pode prosperar, mas nos faz prosperar no deserto, nos faz prosperar no vale, nos faz prosperar, Senhor, aonde quer que o Senhor deseje que se faça cumprir em nossas vidas as Suas promessas, Senhor. Estamos aguardando, esperando confiadamente no Senhor, porque o Senhor é que pode, o Senhor é que faz, o Senhor é que executa, o Senhor é que tudo tem um domínio, Senhor. Então faz em nossas vidas novamente, nos levanta, nos sustenta, nos coloca de pé, nos levanta da nossa acomodação, da nossa paralisia, da nossa apostasia, da nossa falta de fé, da nossa falta de ânimo, nos levanta da tristeza, nos levanta da solidão, nos levanta do abandono, nos levanta da angústia, nos levanta, Senhor, nos coloca de pé outra vez, como soldados, como guerreiras valentes, nos coloca de pé, Senhor, nos coloca na posição. O Senhor disse que os Seus pensamentos é de nos dar a paz na nossa casa, nos dar a paz no casamento, nos dar a Sua paz em meio às lutas, tribulações, aflições, nos dar a Sua paz em meio às guerras, em meio às pelejas, nos dar a Sua paz, Jesus, porque quando temos a paz que excede todo entendimento, a paz é um homem, é o nosso Senhor Jesus Cristo, a paz é uma pessoa, e que essa paz, estando no meu coração, estando na minha casa, eu vou ter paz para com todos. Então nos dá a Sua paz, Senhor, nos dá a Sua presença, porque a Sua presença nos faz descansar em meio às guerras, às lutas, às dores, aos sofrimentos. A Sua presença nos faz descansar. Então nos dê, meu Pai, a Sua presença e nos dê a Sua paz e nos faça prosperar em todos os nossos caminhos. Que o Senhor visite, meu irmão, minha irmã,
a sua necessidade, a sua dificuldade, lhe trazendo a resposta, a solução para todos os seus problemas. É o que eu peço e oro, crendo na justiça e na misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que esteja me conduzindo através da sua santa e gloriosa palavra, que essa semente caindo na terra chamada o meu e o seu coração, ela possa produzir frutos e frutos dignos da glória de Deus. Amém? E a palavra se encontra em Neemias 1, que o tópico diz assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. O verso 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém derrubado, e as suas portas queimadas. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também. Eu e a casa do meu pai pecamos. Amém? Só até os 6. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor por esta palavra. Conhecemos bem, irmãos, essa história, onde ali o povo perde a presença de Deus, onde o povo se desvia dos caminhos do Senhor. Aquele mesmo povo ali, onde Deus tira ali da mão de Faraó, tira ali da Babilônia, tira do Egito, leva pelo deserto e promete àquele povo uma terra que mana leite e mel. E ali o Senhor prepara uma terra para aquele povo. Mas antes de entrar naquela terra, o Senhor manda Moisés passar as leis, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam viver, para que eles fossem prósperos, abençoados. E ali Moisés dá direção a eles do que eles deveriam fazer. E ali eles vão. E ali o Senhor diz, olha, não se mistura com aquele povo. Não desça para aquele povo, não se misture com os deuses dele. Não tome mulher daquele lugar. Ensina a minha palavra, inculca a minha palavra na mente dos teus filhos, ensina. Vivam pelos meus mandamentos, pelas minhas leis. E ali o povo faz tudo o contrário. E ali o Senhor levanta vários profetas para falar com aquele povo que eles seriam castigados. Jeremias fala com aquele povo que Deus ia castigá-los, que Deus ia descer sobre a vida deles de 3 maneiras. Ia matar, uns iam para a morte, para a espada, o fio da espada. Outros iam ficar ali com fome, na doença, na miséria. E outros seriam levados por Nabucodonosor. Mas eles não acreditaram. Eles não deram crédito e continuaram a viver cheio de rebeldia, desobediência, idólatras, se tornaram idólatras, se corromperam, se prostituíram. E o cálice da ira de Deus se acendeu. O cálice da ira de Deus se encheu. O cálice de Deus encheu, irmão. E Deus não tem culpado por inocente. E Deus se levanta para destruir aquele povo, o mesmo povo que ele trouxe do deserto e introduziu naquela terra.
Agora Deus estava se levantando para expulsar, para matar, para destruir aquele povo. Porque o povo se encheu de abominações, o povo se revoltou, se voltou contra Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus não tem culpado por inocente não, irmãos. O que Deus prometeu, Ele fez. Ele levanta ali um inimigo poderoso para destruir aquele povo. E os inimigos entram em Jerusalém. A primeira coisa que eles fazem é queimar a porta. Ele queima a porta da cidade, derruba os muros, toca fogo em Jerusalém, não deixa nada. Só resta ali em Jerusalém escombros, só resta ali pedras, só resta ali um monturo, cheiro de morte, destruição. Porque o povo, a culpa foi do povo. O povo havia abandonado o seu Deus. Agora o seu Deus abandona o povo. O resto do povo que fica agora está em total miséria. É só fome, é só doença. Estão fracos, desprezados pelas outras nações. As outras nações diziam assim: oxê, não é esse povo aí, o povo de Israel, não é os judeus, o povo de Deus. Cadê o Deus dele? O mesmo Deus que trouxeram eles para aqui, agora destruíram. Eram tudo arrogantes, soberbos, faziam tudo. A gente não vai ajudar esse povo não, o povo é amaldiçoado. A gente vai lá querer com confusão, briga com Nabucodonosor. Deus me livre. O povo ficou ali tudo humilhado, zombado, envergonhado, sem rumo, sem fé, sem esperança, sem Deus. Expulsos, castigados da terra que Deus preparou para eles, uma terra que mandava leite e mel. Da terra que mandava leite e mel, agora só restava dor e sofrimento, porque havia se desviado dos caminhos do Senhor. Aleluia. A conta chegou, irmão. A conta chegou. Eles pensaram: não, Deus está falando, mas Deus não vai fazer. Deus só faz ameaçar, mas Deus não faz. E é a mesma coisa de nós hoje, irmão. Não, vamos aí pular o carnaval, vamos pegar a cruz, vamos nos fazer de Jesus Cristo, vamos matar criança, vamos estuprar crianças, vamos roubar, vamos matar, vamos usar droga, vamos beber, vamos matar mulheres, matar meninas, matar crianças, vamos fazer. Não, que esse Deus vai se levantar, Deus nem existe. E Deus se levantou, a conta chegou. Demorou, mas chegou, a conta chegou e a gente está pagando aí. Estamos quase que na mesma situação que o povo de Israel, de Jerusalém. Estamos quase que na mesma situação. Estamos assim, pagando a conta. Eu também sou pecadora, você também é pecador, independente. O povo ali era um povo que se chamava pelo nome do Senhor. Eram os judeus, era o povo de Israel, era um povo da aliança, era um povo do coração de Deus. Mas Deus era um povo cristão, mas eles se desviaram. Quem sabe eu não estou desviada aí dos caminhos do Senhor, você não está desviado. E cada um tem o seu pecado, pecadinho. Não existe negócio de pecadinho, nem pecador. Aquele que estrupa, aquele que violenta, aquele que mata, e se eu xingo, e se eu faço alguma coisa, eu sou igual. É o mesmo pecado, minha filha. Para Deus não tem esse negócio. A conta uma hora chega, e chegou para justo e para ímpios, todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. A conta chegou, e eles tinham que pagar, assim como nós temos que pagar. Só que a ira de Deus, irmãos, ela não dura para sempre. E ele faz essa notícia chegar a Neemias, o irmão de Neemias, não sabemos se era um irmão cristão ou irmão de sangue. Vai ali para Suzã, onde Neemias está. E ali Neemias pergunta, preocupado: como é que está o meu povo? Como é que está a minha cidade? Como é que está a minha casa? Como é que está a minha família? Aleluia, Deus. E Neemias recebe aquela notícia triste, chora, lamenta, ora, jejua. Ali no capítulo 2, depois de tanto ter chorado, jejuado, orado, ele, capítulo 2 não, ali no versículo 1, no capítulo 1, onde ele diz aqui, aleluia,
E disseram-me: os restantes que foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém foram derrubadas, suas portas queimadas. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei-me, lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus, quanto tempo ele levou? Ele levou alguns dias. Ele levou alguns dias chorando, se lamentando, jejuando, orando. Foi o que ele fez alguns dias. Ele não passou o resto do tempo ali chorando, jejuando e orando, não. Depois ali de ter chorado, jejuado e orado, ele vai fazer o serviço dele ali no palácio. E o rei nota a tristeza de Neemias e pergunta a ele o que aconteceu com ele, porque ele não estava doente. Aí ele responde que sua cidade está destruída e queimada. O rei pergunta: o que me pedes agora? E ele ora a Deus e dá resposta ao rei. E ele pede que envie ele ajudar para que ele edifique a cidade. E ele pede cartas para poder passar por todas as cidades, vivo e salvo. E pede madeira para a construção. Ele pede o quê? Ele pede 3 coisas. Ele pede um tempo. Me dá um tempo aí, Senhor, para que o Senhor pode me dar aí uma licença para que eu possa ir edificar a cidade, a minha casa. O Senhor pode. E o rei concede esse tempo, pergunta: quanto tempo você vai precisar? E ali o rei dá o tempo que ele precisa, as cartas para ele passar salvo ali no meio das outras nações, e dá madeiras, e ainda dá de presente alguns guerreiros, alguns valentes, para ir juntamente com Neemias. Aleluia, Deus. Aleluia. Neemias não fica chorando, não, irmãos. Neemias não fica lamentando, orando, jejuando, não. Ele passa alguns dias fazendo isso, mas depois Deus dá uma direção a Neemias e ele toma uma atitude. Porque ele entende que chorar não vai resolver o problema dele. Lamentar não vai trazer resultado. Era necessário que ele se levantasse, se colocasse à frente daquela reconstrução, que ele se colocasse na posição, que ele se colocasse na brecha, se colocar à disposição do Senhor para o negócio, para a obra. Depois da conversa com o rei, Neemias parte. Chegando lá em Jerusalém, no capítulo 2, no verso 11 e 12, ele diz assim, ele diz: cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias de noite. Me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Depois que ele parte ali, que ele chega em Jerusalém, ele levanta de noite ali, 3 dias de noite, só olhando o estrago, os monturos, a cidade em total destruição, mas ele não conta a ninguém o que Deus colocou. E sabe qual é o nosso mal? Você sabe qual é o nosso mal? Ele se levantou com os homens ali para sondar o lugar, mas ele não contou o que Deus havia colocado no coração dele, o propósito de Deus. Eles estavam unidos ali no mesmo propósito. Era ou não era? A reconstrução de Jerusalém. Mas mesmo assim ele não conta o propósito de Deus, aquilo que Deus havia colocado no coração dele para fazer. Você entendeu o segredo dele? O segredo era dele com Deus. Será que eu entendo esse negócio aqui? O mistério de Deus foi com Neemias. Deus colocou um projeto, Deus colocou um propósito, como ele deveria fazer, como ele deveria fazer, mas ele não contou, ele não revelou a ninguém. O meu problema, talvez o seu problema, é que Deus revela um segredo, um negócio,
para a gente fazer, e a gente com o nosso bocão sai espalhando. Não, irmão, vamos nos juntar aqui para orar, vamos nos juntar aqui nesse propósito. Deixa eu te contar o que foi que Deus me revelou, deixa eu te falar como foi que Deus mandou fazer, deixa eu te falar como foi que Deus me dirá. Mas não é para falar, porque o negócio é seu, o mistério é seu. Deus revelou, foi a você. Guarda que é para ninguém vir atrapalhar, porque quando a gente abre a boca para um, o outro abre para outro, o outro abre para outro, e daqui a pouco a torcida do Flamengo está toda sabendo o que foi que Deus revelou no seu coração, e atrapalha o andamento da obra, atrapalha o andamento de Deus. Trava, irmão, trava, porque até o inferno fica sabendo. Até o inferno, o que Deus colocou no coração de Neemias, o inferno não sabia não, o diabo não sabia, porque ele não pode ler pensamentos. E Neemias guarda 7 chaves, aquilo que Deus propôs no coração dele, o diabo não pôde saber. Aleluia. O nosso problema é que a gente quer abrir tudo para todo mundo. Isso também é para mim. Eu tomo isso para mim. Eu tomo para mim, irmãos. Aleluia. O mistério foi revelado a você. O negócio de Deus é com você. E para dar certo, você precisa guardar esse segredo. Você precisa guardar esse negócio aí. Eu aprendo com isso que Deus quer me usar. Deus quer te usar numa obra grande como era aquela que Deus colocou na vida de Neemias. Mas era preciso aprender, é preciso que eu aprenda e você aprenda a guardar o que Deus nos revela, para não atrapalhar o andamento da obra. Quantas coisas já deu errada na minha e na sua vida, por sairmos por aí falando demais, expondo até o que não era para ser exposto. Fecha a boca, feche a boca, fecha a boca. Aleluia, Jesus. Fecha a boca. É o que Deus quer, irmãos. Deus quer nos mostrar coisas grandes. Deus quer ter confiança em mim. Deus quer ter confiança em você. Tem tantas coisas que Deus quer trazer do céu, revelar os segredos, os mistérios, mas Ele não pode contar, porque Ele não pode confiar em mim. E muitas pessoas, cristãos, irmão, Deus não pode contar. Por quê? Porque não é nem porque eu sou maldosa, eu quero me engrandecer. Olha, Deus me contou isso. É porque é imaturidade espiritual, é meninice espiritual. Se Deus revelou a mim, é a mim que Ele revelou, não foi a B, a C. É a mim. Eu tenho que ter maturidade espiritual para ter um relacionamento íntimo de amigos, de pai e de filho. O pai conta o segredo ao filho e ele guarda. O amigo conta o segredo à amiga, o amigo, e ele guarda. Deus quer ter essa confiança em nós. Aleluia, Jesus. Precisamos aprender, irmãos. Precisamos aprender a guardar os segredos que Deus revela para cada um de seus filhos. Aleluia. E ali Neemias se levanta. Neemias se levanta de noite. Se levanta. E vai ter com aqueles homens ali naquele lugar para inspecionar ali a bagaceira, a destruição. E o que é que ele encontra, irmãos? Ele encontra uma cidade sem porta. Você já viu uma casa sem porta? Uma casa sem porta entra quem quer, entra quem quiser. E às vezes a nossa vida espiritual está assim, igualzinha a Jerusalém. Uma casa sem porta. Entra quem quer, sai quem quer. Sai quando quer. E às vezes a nossa vida está assim. Uma casa desprotegida. E sabe quem é que mais entra? Os inimigos. Entra para roubar. Entra para destruir, entra para matar, entra porque a casa está aberta, porque a casa está sem a proteção. Entra e sai, porque aquela casa perdeu a porta. Foi a primeira coisa que os inimigos fizeram ali em Jerusalém,
queimar a porta de Jerusalém. Depois que ele queima a porta, ele derruba os muros. Por que derrubou os muros, irmão? Porque eles entrou. E assim é a nossa vida, irmão. E por que eles entraram e eles queimaram a porta? Porque a porta, irmão, na minha vida, na sua vida, na vida daquele representava a presença de Deus. É a presença de Deus que nos guarda, irmão. É a presença de Deus que nos protege. Deus é uma casa fortíssima para cada um dos seus filhos. Diz ali no Salmo, acho que é Salmo 31 ou 33. 33. Deus é uma casa fortíssima para nos guardar. E essa casa, se perder a porta, a nossa vida espiritual, irmão, quando perde a presença de Deus, ficamos assim, entregue aos nossos inimigos. E os inimigos queimaram a porta de Jerusalém, entraram e derrubaram os muros. E quando a gente perde a presença de Deus, perde a proteção de Deus, os inimigos entram, irmão, e derruba tudo. Derruba tudo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você já pensou a sua casa aí sem porta? Quem vai entrar aí? Todo mundo. Está sem porta, meu filho. Está sem proteção. É uma porta, uma casa aberta, reganhada. Assim é a nossa vida. Sem a presença de Deus, o povo ali havia perdido a presença, perdido a proteção, perdido a companhia, perdido a misericórdia, perdido a compaixão, perdido o amor, a graça, a fidelidade de Deus, perdido tudo, mas não foi por falta de aviso. E muitas vezes o Deus hoje está te avisando. Deus hoje está que a minha casa está sem porta, a sua casa está sem porta. A presença de Deus saiu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Por que, irmão, que a gente perde? Porque da nossa rebeldia. Porque dos nossos pecados. Porque da nossa transgressão. Ele sai, irmãos. Perdemos a presença de Deus. E os inimigos, vendo que estamos vulneráveis, sem a presença de Deus, sem a porta, ele nos ataca por todos os lados. E quantos de nós estamos nesse momento sendo atacados, sem porta? Um momento de crise que estamos vivendo, crise por todos os lados, no momento de pandemia, e a pandemia espiritual tomou conta de nossa vida, de nossa casa, de nossa família, de nossa vida financeira, de nossa vida espiritual, porque achamos que só somos cristãos, irmãos, se estiver na igreja, ou só somos cristãos se tiver uma igreja aberta para entrar. Se a igreja fechar, eu deixo de ser cristão. Se a igreja parar, eu também paro. Se a igreja casa morrer, eu também morro. Igreja, irmãos, igreja somos nós. Sou eu que carrego a presença de Deus. Quando você vai para a igreja, você leva a presença de Deus. Quando você sai da igreja, você sai com a presença de Deus. É você que leva, é você que traz. É eu e você que carregamos a presença de Deus. E quantos de nós, nesse momento, porque as igrejas fechou, caímos na tentação, nos desviamos dos caminhos, deixamos de ser igreja, perdemos a presença de Deus. Aleluia, Jesus. A igreja é importante, muito importante. Mas a igreja de Deus é você. A igreja de Deus sou eu. E quantos de nós estamos assim, com a vida em ruína? Todos os lados estamos em ruínas por causa da pandemia, porque eu deixei de ser igreja, porque eu deixei de carregar a presença de Deus. Quantos de nós, irmãos, estamos assim? Só tem monturo, só tem escombros, só tem ruínas. Perdemos a porta, perdemos a presença. Por quê? Porque o pecado entrou. Por quê? Porque eu deixei o pecado me consumir. Porque eu me rebelei contra Deus. Porque eu não soube permanecer fiel a Deus em retidão, lutando, guerreando, pelejando contra os ataques do inferno, contra os ataques dos inimigos. A porta estava ali me protegendo, mas eu preferi arrancar a porta, me rebelar contra Deus, me revoltar contra Deus e cair e me desviei. Por quê? Porque a igreja fechou. Muitos de nós estamos assim, irmão, com a vida toda em ruína. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Voltando ali para Neemias rapidinho, você pensa que foi fácil aquela reconstrução? Depois que Deus passou o seu castigo, foi fácil não, irmão. Houve perseguição, houve afrontas, houve zombaria. Os inimigos zombaram dizendo, vamos aqui rapidinho aqui para Neemias 4. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo, Neemias 4, a partir do verso 1. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas, dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis, fracos judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar de pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, aqui já é Neemias, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Fazem-nos cair sobre eles a zombaria. Está pensando que foi fácil? Você está pensando que foi fácil reconstruir? Não vai ser fácil para mim e para você não, minha irmã. Não vai ser fácil você reconstruir seu casamento. Não vai ser fácil você reconstruir a sua vida financeira. Não vai ser fácil você reconstruir a vida dos seus filhos, a sua vida de oração, a sua vida familiar, a sua vida espiritual. Não vai ser fácil. Pensa que Sanbalate e Tobias olhando para aquele povo, dizendo: o que é que esses judeus aí estão pensando? Eles estão pensando, esses fracos judeus estão pensando que vai reconstruir os muros de Jerusalém? No meio, como é que eles vão conseguir reconstruir que ali só tem pedra sobre pedra, ali só tem escombros, ali só tem um montão, monturos, ali só tem bagaceira? Como é que eles vão? Só que eles não sabiam que o dono da obra era Deus. O arquiteto era Deus, o engenheiro era Deus, o dono era Deus. E quando Deus manda, ele garante. Ele não sabia que aquela reconstrução tinha um dono, que a ira de Deus já tinha se aplacado, já tinha se acabado de sobre aquele povo. Irmão, não vai ser fácil. Satanás vai zombar, os inimigos vão zombar, os irmãos vão zombar, os inimigos vão se levantar para tentar lhe parar, os inimigos vão tentar lhe matar, os inimigos vão tentar lhe oprimir, os inimigos vão se levantar, vai zombar da sua dor, vai zombar da sua casa, vai zombar do seu ministério, vai zombar da sua saúde, vai zombar da vida dos teus filhos. Os inimigos vão te chamar de fracos, os inimigos vão dizer que você é coitadinho, vai dizer que não vai adiantar você se levantar, que de novo ele vai mandar uma raposa soprar e tudo vai virar ruína de novo, que eles só basta uma raposa se levantar e lá e soprar ou tocar no seu muro e vai tudo desabar. Mas saibam eles não sabem que Deus nos levanta e nos coloca como uma forte muralha contra nossos inimigos. Deus nos levanta como um forte muro de bronze contra os nossos inimigos. Se levante, minha irmã. Eu não sei em que área da sua vida você está caída. Eu não sei aonde foi que você caiu. Mas eu tenho certeza que muitos já estão caídos. Que as nossas vidas espirituais talvez esteja assim como Jerusalém. Perdeu a presença de Deus. Perdeu a porta. O inimigo entrou. O inimigo saqueou, o inimigo matou, o inimigo roubou, o inimigo trouxe luto, o inimigo trouxe tristeza, o inimigo trouxe desespero, os inimigos entraram. Mas saiba vocês, a gente tem que prestar atenção que quem levantou esses inimigos ali foi Deus, por causa da rebeldia, por causa do pecado, por causa das abominações, porque eles é que se levantaram contra, se rebelou contra Deus, e por isso Deus permitiu. Precisamos buscar mais de Deus enquanto podemos achar. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas iniquidades e confessar os nossos pecados como Neemias. Neemias chega diante de Deus, começa a lamentar, começa a chorar, começa a jejuar. A primeira coisa que Neemias faz é orar, irmão. É orar. A primeira coisa que ele faz é orar. Depois ele se lamenta, depois ele chora muito, depois ele jejua, mas ele toma uma atitude: eu preciso orar, eu preciso me arrepender. E ele confessa: Senhor, eu em Jerusalém, não foi nem ele, eu em Jerusalém, meus pais, todo mundo pecou contra ti, Senhor.
tem misericórdia porque tu és Deus terrível. Mas aqui nas minhas palavras, mas tu também é Deus de misericórdia. Nas minhas palavras. Irmão, a gente tem que buscar se arrepender. Se arrepender não é quando choramos. Se arrepender é ter a consciência de que fizemos algo errado e precisamos mudar nossas atitudes. Neemias lamenta, Neemias chora, Neemias jejua, Neemias clama ao Senhor, mas ele toma uma atitude, ele se coloca de pé, mulher. Deus precisava de um homem ali na brecha para reerguer os muros de Jerusalém, e Neemias se coloca na brecha aí para Deus levantar a tua casa, se coloca na brecha aí para Deus reconstruir todas as áreas da sua vida que estão destruídas, que estão em ruínas. Se coloca na posição. Deus só precisa de um na brecha. E Neemias se colocou na brecha para reconstruir uma cidade, Judá. Neemias, Deus só precisa de um. Se você se colocar, se levantar, dizer: Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou aqui me lamentar por tudo o que aconteceu, mas eu vou me levantar, eu vou me colocar na brecha, eu vou jejuar, eu vou buscar a tua face, eu vou me converter dos meus maus caminhos, eu vou me arrepender, mas eu preciso que o Senhor me dê uma direção. E Deus dá uma direção como ele deu a Neemias, irmãos. O que não podemos é ver o nosso casamento, ver as nossas vidas, nossos filhos, ver a nossa vida financeira, ver a nossa saúde, ver tudo em ruínas, tudo derrotado e ficar chorando, ficar se lamentando. Porque, Senhor, ele poderia ter ficado: oh, Senhor, por que o Senhor fez isso? Oh, Senhor, meu pai, minha mãe, meus irmãos, oh, minha família, oh, Judá, oh, Jerusalém é teu povo, Senhor. Por que, Senhor? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? Não, irmãos. Ele diz: Senhor, a gente mereceu, a gente se desviou dos teus caminhos, a gente mereceu todo o seu castigo, agora tem misericórdia, Senhor. E ali ele começa a orar por alguns dias, muitos dias ele passa ali jejuando e orando e buscando o Senhor, e o Senhor dá direção a Neemias do que ele deveria fazer e como ele deveria agir, irmão. Eu não posso ficar a vida toda me lamentando, chorando, jejuando sim, orando sim, mas chorando e lamentando não. Não, minha filha, é necessário tomar uma atitude. Tome uma atitude hoje, tome uma atitude nesse início, tome uma atitude nesse dia, porque quando a gente toma uma atitude, o Senhor pega comigo, o Senhor pega junto, o Senhor diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo, eu te sustento. Não é assim que ele diz lá em Jeremias? Jeremias não, Isaías 41, 10. Eu sou o teu Deus, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo, eu te ajudo. Foi o que ele fez com Neemias. Quando Neemias se coloca de pé, quando Neemias começa a orar, quando Neemias começa a jejuar, o Senhor pega junto com Neemias e ele diz: eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo com a destra da minha justiça, com a minha mão direita, que é Jesus Cristo. A gente precisa tomar uma atitude. Eu não sei qual é a atitude que você tem que tomar. Agora, tome uma atitude voltada na direção do Senhor, para que ele possa reconstruir toda a sua vida, para que ele possa ser a porta aí fechada, para que os inimigos não possam adentrar, para que os seus muros sejam reconstruídos, para que sua vida espiritual seja reconstruída. O povo tinha perdido a presença de Deus e Neemias leva a presença de Deus. O povo havia ali, só tinha fome, só tinha miséria, só tinha desgosto, só tinha zombaria, só tinha tristeza, só tinha humilhação, só tinha fome. Mas Deus usa um homem que está à disposição dele, que se coloca na brecha para reconstruir, para devolver tudo aquilo que aquele povo havia perdido. Se coloca na brecha, que é você que Deus vai usar para reconstruir os muros caídos, para recolocar a porta que foi arrancada aí da tua vida espiritual e da vida dos teus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.